Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar nas ideias de Ajay Rawls, um cara com 30 anos de mercado, para a gente descobrir qual é o segredo dos negócios que nem 3 décadas de tecnologia conseguiram mudar. Bom, vamos direto ao ponto, né? A pergunta central é essa. Nos últimos 30 anos, o que foi que mudou de verdade no mundo dos negócios? A resposta parece óbvia, mas ela leva a gente para um lugar bem inesperado. E aqui está o paradoxo, porque por um lado tudo mudou. A tecnologia, a escala, a velocidade, está tudo irreconhecível. Só que por outro lado, e esse é o ponto-chave, absolutamente nada mudou no que é fundamental. Confiança e entrega de valor continuam sendo a base de tudo. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para conhecer o que talvez tenha sido o primeiro sistema de CRM que existiu, o segredo do dono da mercearia do bairro. O Ajay Rawls descreve isso de uma forma genial. O dono da loja tinha sim um sistema para gerenciar o relacionamento com os clientes. O nome do sistema? Familiaridade. Ele não precisava de software, nada disso. Ele conhecia os clientes, sabia o que era importante para cada um deles e sabia exatamente como passar a mensagem certa. E o sistema dele era bem simples, mas muito poderoso. Tinha só 3 passos. Primeiro, conhecer os clientes pelo nome, pelas suas histórias. Segundo, entender de verdade o que eles valorizavam. E terceiro, usar esse conhecimento todo para entregar valor antes mesmo deles pedirem, ser proativo. E aqui está o pulo do gato. Essa vontade, essa aspiração, ela não mudou nadinha. As empresas de hoje, com toda a tecnologia que têm, ainda estão tentando responder as mesmas 3 perguntas que o dono da loja respondia de cabeça. Quem é valioso para mim? O que é valioso para essa pessoa? E como é que eu entrego isso? Agora, o que mudou, e mudou drasticamente, foi a escala. Pensa só, a gente saiu de um computador com um disco rígido de 10 megabytes, que hoje não guarda nenhuma foto direito, para as fazendas de servidores da Amazon que processam bilhões de informações em segundos. A diferença é brutal. E essa revolução toda mudou o jogo. O custo para guardar dados despencou, é quase zero. O acesso digital está em todo lugar, no bolso de todo mundo. E o resultado? A expectativa das pessoas foi lá para cima e a pressão da concorrência ficou simplesmente implacável. Só que essa capacidade de falar com todo mundo quase de graça trouxe um custo escondido, e um custo bem alto. O que nos leva de volta para o elemento que nunca muda, a confiança. Ela é a moeda que realmente vale nos negócios. Essa frase aqui resume o perigo. Mandar um e-mail para 1 milhão de pessoas não custa nada em dinheiro. Mas se só uma pessoa estava interessada naquilo, o que aconteceu com as outras 999.999? A empresa ensinou toda essa gente a ignorá-la. O custo real e gigantesco está aí, na perda de confiança. E o que acontece quando a confiança vira a prioridade? Olha, o resultado é impressionante. Esse gráfico aqui mostra um caso real. A taxa de abertura de e-mails de uma empresa, que era de mísero 0,25%, basicamente lixo eletrônico, saltou para incríveis 88%. E qual foi a mágica? Parar de empurrar produto e começar a oferecer algo relevante de verdade. Esse número deixa tudo muito claro, né? Com uma única mensagem que não interessa. Uma empresa pode ensinar quase 1 milhão de pessoas a não dar mais atenção. O estrago de quebrar a confiança não é uma ideia abstrata. É algo gigantesco e que dá para medir. Tá, então como é que se constrói e mantém essa confiança hoje em dia? A chave é uma mudança de mentalidade, uma virada de chave. Focar em vender um serviço e não só um produto. Como diz o ditado, falhar em se preparar é se preparar para falhar. As empresas não podem pensar só na hora da venda. É preciso planejar a jornada inteira, o que acontece depois que a pessoa leva o produto para casa. E isso nos leva a um conceito interessante, chamado prodície. É quando o produto e o serviço se misturam tanto, mas tanto, que fica difícil dizer onde um termina e o outro começa. É uma experiência completa. E esse slide ilustra isso perfeitamente. Uma empresa vende uma máquina de lavar, mas o que a pessoa está comprando de verdade? Roupas limpas e cheirosas. A empresa vende um carro, mas a pessoa está comprando um jeito de ir de um lugar para o outro. Uma empresa vendia um aparelho de DVD, mas o que se queria mesmo era 2 horas de entretenimento. Entender qual é o problema real que se resolve é tudo. Só que colocar essa visão em prática esbarra no maior de todos os obstáculos: o desafio humano. O problema está dentro da própria organização. A parte mais difícil não é a tecnologia, não.
O mais complicado é fazer a cultura da empresa valorizar de verdade a conversa com o cliente e, tão importante quanto, respeitar quem está lá na linha de frente fazendo esse trabalho. Existe um jeito certo de construir essa cultura, seguindo 4 passos. E a ordem importa, e muito. Primeiro, habilitar, dar as ferramentas certas. Segundo, educar. Terceiro, incentivar. E mas só em último caso, vem a imposição. O problema? Muitas empresas pulam direto para o 4º passo. Agora, quando uma empresa acerta a mão e alinha tudo isso, ela cria uma coisa muito poderosa, que se sustenta sozinha. O círculo virtuoso. Um sistema onde todo mundo ganha. A empresa, os funcionários e, claro, os clientes. E um exemplo que talvez seja inesperado, mas é perfeito, é o Google. Pensa bem, ele resolve a necessidade principal, que é a busca, de um jeito impecável. Ganha dinheiro de forma discreta, sem poluir a experiência. O cliente recebe um valor absurdo e recompensa com atenção. No final, a organização lucra. É um ciclo de valor que alimenta a si mesmo. Isso tudo nos leva a uma única e poderosa pergunta. Uma espécie de lente que a gente pode usar em toda a interação com qualquer empresa daqui para frente. A pergunta é essa aqui. Essa empresa está tentando me vender alguma coisa ou está tentando resolver um problema para mim? A resposta para essa pergunta, ela revela tudo. Revela a verdadeira alma daquele negócio e se ele finalmente entendeu o segredo que sobreviveu a 30 anos de mudanças.